irmãos. Amém. Graças a Deus estamos mais uma vez na casa do Senhor e nós queremos ouvir tudo aquilo que Ele tem para falar conosco, pois Ele já está falando. Eu creio assim, desde o momento em que nós entramos na presença do Senhor, inclinamos o nosso coração para ouvir tudo aquilo que Ele tem para falar. Eu tenho certeza que nós já podemos ouvir, e eu tenho certeza que saímos e sairemos daqui abençoados por Deus, colocando em prática aquilo que nós estaremos aprendendo mais uma vez a respeito da palavra do Senhor. Epístola aos Efésios, capítulo 6, verso 10, alguns versículos a partir do 10. Efésios, capítulo 6, a partir do 10. Vamos a uma leitura da palavra do Senhor, que diz assim, Efésios 6 e 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Você pode se assentar, louvando o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, pregado várias vezes. Inclusive nós tivemos, numa das campanhas de quinta-feira, nós tivemos justamente 7 semanas falando a respeito de cada item da armadura de Deus. O meu propósito nesta noite não é enfocar cada item da armadura, mas trazer um panorama a respeito deste texto que nós lemos, sem enfocar cada item da armadura, mas comentar sobre ela também. Paulo, ele está encerrando, no capítulo 6, esta carta, esta epístola que ele escreve aos irmãos de Éfeso. E quando nós buscamos os capítulos anteriores, nós podemos verificar que Paulo, ele trata de vários assuntos. Paulo, ele fala a respeito dos relacionamentos entre os cristãos. Ele também fala a respeito do relacionamento entre marido e mulher, como deve ser o relacionamento entre o casal. Paulo fala também a respeito do relacionamento entre pais e filhos, dando o enfoque de como deve ser, como os pais devem proceder em relação aos seus filhos e também como os filhos devem proceder em relação aos seus pais. E Paulo também fala a respeito do relacionamento entre patrões e empregados, entre colaboradores e entre os seus patrões. E finalizando a carta aos Efésios, Paulo, ele introduz um novo assunto, um assunto muito importante, amarrando e fechando assim a carta. O assunto que Paulo introduz no capítulo 6 é justamente a guerra cristã contra as forças do mal. E a pergunta que então nós podemos fazer ao entrarmos neste assunto é como nós podemos vencer esta batalha. Como é que nós podemos vencer esta luta contra as trevas, contra o mal, contra esses seres espirituais? Eu pude entender algumas coisas que nós precisamos nos ater
se nós quisermos ser um vencedor, um verdadeiro vencedor nesta luta, nesta batalha contra o mal. A primeira coisa que eu gostaria de enfatizar aqui é que para nós vencermos esta guerra, esta batalha, nós precisamos compreender o tempo que nós vivemos. Nós precisamos entender o tempo que vivemos. Paulo, ele escreve dizendo a nossa luta. Ou seja, nós estamos em guerra. E eu ilustro isto trazendo aquele acontecimento que com certeza os irmãos se lembram, acontecido em 26 de dezembro de 2004. 26 de dezembro de 2004. Aquele tsunami que atingiu a costa da Indonésia. É interessante, meus irmãos, que aquele acontecimento tirou a vida de milhares de pessoas. Só que este tsunami poderia ter tido um impacto muito menor na vida de pessoas que estavam lá, se elas compreendessem o tempo que elas estavam vivendo. Porque os especialistas dizem que antes do tsunami chegar com força total, alguns sinais puderam ser verificados. O primeiro deles foi um terremoto. As pessoas sentiram que houve um tremor ali. Mas não se deram conta, ficaram por ali, acharam que era simplesmente um terremoto. Os que estavam na praia, eles viram o mar recuar para dentro e ficar toda a orla da praia exposta. Vários metros o mar recuou para dentro do oceano. Foi o segundo sinal e eles não compreenderam o que estava acontecendo. E por não compreenderem o que estava prestes a acontecer, quando o tsunami veio com a sua força total, não houve mais tempo de fugir. Eles não puderam ir para lugares altos, e por isso mais de 226 mil pessoas morreram. Não compreenderam o tempo que eles estavam vivendo. Não compreenderam o que estava acontecendo. Meu irmão, você pode ter a sua vida salva e preservada se você souber e entender o tempo que você está vivendo. O que Paulo fala, meus irmãos, é que nós estamos em guerra. A nossa vida aqui na terra, nós não estamos passando férias aqui. Nós não estamos em um parque de diversões. Nós não estamos vivendo de qualquer maneira aqui na terra, sem algum propósito, não. O nosso propósito é chegar ao céu, mas nós precisamos entender que antes do céu, há uma carreira que nós precisamos trilhar, e há uma guerra que nós precisamos lutar. Estamos em guerra. Estamos em uma luta tremenda contra as forças das trevas. E é interessante que Paulo, ele diz que esta batalha nós só podemos ganhá-la se nós estivermos unidos. É por isso que mais uma vez eu enfatizo, ele diz que é a nossa luta. Não era a luta de Paulo, não era a luta de algumas pessoas, não era exclusividade de alguém que estava lutando, não, a luta é nossa. É coletiva, é do corpo, é da igreja. Essa luta não pode ser lutada de forma individual, precisa ser coletiva. Nós somos um exército, nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos e só vamos vencer esta guerra se nós estivermos unidos, lado a lado. É por isso que uma das maneiras de alguns casais começarem a perder a batalha no seu casamento é através da discórdia, da desunião. O diabo consegue entrar, penetrar dentro do relacionamento dos casais.
E às vezes pequenas discussões, pequenas discórdias, pequenos probleminhas que se você apenas pedisse graça da parte de Deus, você conseguiria enfrentar. Não, você aí começa a tentar uma disputa para ver quem está com a razão, e uma pequena discussão se transforma numa grande tempestade. E tem muitos casais perdendo a luta porque não conseguem empunhar lado a lado as armas e entrar nesta batalha de forma unida. Meus irmãos, como é que o leão faz para alcançar uma presa? Às vezes tem um bando com alguns animais, ele não ataca diretamente. Ele ruge, procurando assustar. Quando aquele bando se assusta, ele começa a se dispersar. E aí aquelas presas mais velhas, ou mais fracas, ou até mesmo doentes, se tornam fáceis. Alvos fáceis para o diabo pegar, ou melhor, para o leão pegar, e aprisionar e destruir esta presa. E muitas vezes ele age desta forma, ele procura com pequenas coisas desarticular a estrutura familiar, porque daí, quando estamos desarticulados, somos presas fáceis para ele atacar. É por isso, meus irmãos, que podem perceber que quando uma igreja não está alinhada, estruturada, ajustada, quando os departamentos não estão de mãos dadas, quando a liderança não está coadunada, essa igreja não vai para frente, essa igreja não prospera, não avança, porque entre as suas fileiras há brechas, por onde o inimigo está entrando e semeando discórdia e problemas. É por isso que Jesus disse com muita propriedade que um reino dividido, ele não subsiste. Não há como vencer esta batalha se não for união, se não for através da união, se não estivermos unidos. Podemos ser um grande exército, mas se cada um puxar para um lado, o outro para o outro, nós não vamos avançar. Nós vamos nos perder em pequenas coisas, enquanto estaremos sendo atacados frontalmente pelo inferno. Agora, meus irmãos, quando uma igreja está unida, quando uma igreja está lutando junto, lado a lado, não há nada que possa fazer esta igreja parar. Não há nada que possa impedir o avanço desta igreja. As portas do inferno, elas não prevalecem contra uma igreja unida, alicerçada, que está junto, caminhando lado a lado. Não há nada que pode impedir. Não há nada que possa fazer esta igreja não avançar. Porque a união, meus irmãos, nos leva à vitória, a união nos leva para frente, a união nos leva a sermos mais fortes, e assim nós vencemos a guerra. Precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo, e precisamos estar unidos, porque juntos somos mais fortes. Agora Paulo, ele diz que, além de nós compreendermos o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos identificar o inimigo contra quem lutamos. Isso é muito interessante. É muito importante porque ele começa dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. O nosso cônjuge não é o nosso inimigo. Os nossos irmãos em Cristo não são os nossos inimigos. Às vezes temos diferença de pensamentos, mas as nossas diferenças, meus irmãos, não podem nos levar a lutar um contra o outro, não.
A nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é contra as trevas. A nossa luta são contra os seres espirituais do mal, que agem muitas vezes através de pessoas, mas a nossa luta não é contra elas, a nossa luta é contra o diabo, que muitas vezes procura usar mesmo pessoas, e quando nós não percebemos, e quando nós não conseguimos identificar que não é a pessoa em questão, o nosso inimigo, mas a força das trevas agindo ali, nós podemos perder a batalha. O princípio da nossa vitória está em nós identificarmos quem realmente é o nosso inimigo. E Paulo, ele foi muito feliz, claro, foi inspirado por Deus, para nos dar um dossiê de quem são então os nossos inimigos. E é por isso que ele começa a descrever algumas características a respeito dos nossos inimigos. Ele escreve dizendo que os nossos inimigos são poderes e autoridades, dominadores, forças espirituais do mal. E o que é que nós podemos aprender então com estes inimigos? Primeiramente, esses inimigos são organizados. Esses inimigos são organizados. Há uma hierarquia consolidada. Há uma hierarquia de poder em relação a estes inimigos. Cada um conhece o seu raio de ação. Cada um sabe o que fazer, como fazer e contra quem lutar. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos entender que o reino espiritual das trevas é organizado. Paulo nos mostra isso. Paulo também nos mostra que eles são estrategistas. Porque lá no início ele fala a respeito das astutas ciladas do diabo. Eles são estrategistas. Eles usam diversos métodos. Eles têm um arsenal variado. São muitas as suas armas. E você pode verificar ao longo das Escrituras as suas diferentes formas de agir. Contra Eva, ele tenta usar o engano, e desta maneira ele seduz Eva. Eva, pensando que estava tomando posse de uma bênção ali, na verdade estava sendo derrotada naquele momento por um engano. Quando o diabo se apresenta para tentar Jesus, ele procura inclusive citar as Escrituras, e cita de uma forma errônea, mascarada, justamente para tentar induzir Jesus a pecar contra Deus. Paulo nos alerta que estes seres espirituais, às vezes eles se transformam, se transfiguram em anjos de luz para enganar as pessoas. E quantas vezes, meus irmãos, por isso que nós precisamos estar atentos, quantas vezes pessoas se aproximam de nós, querendo vender para nós uma imagem de santidade, uma imagem de um grande homem de Deus, quando na verdade não passa de um impostor. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender que o reino das trevas é organizado, e eles são estrategistas, e nós precisamos do discernimento de Deus, para nós conhecermos as suas astúcias, e assim estarmos atentos para não cairmos nas suas ciladas. Mas Paulo vai continuando, e ele também nos mostra que estes seres são oportunistas.
O diabo é um ser oportunista. Por isso, meu irmão, toda vigilância ainda é pouca. Vocês se lembram daquele episódio que os filhos de Deus se apresentam e Satanás também vai lá e se apresenta? E aí Deus pergunta para o diabo: você tem visto o meu servo Jó? Antes ele pergunta: da onde você vem? E o diabo diz: eu venho de passear pela terra, de rodear a terra e passear por ela. Será que o diabo estava fazendo turismo? Não. Ele estava bisbilhotando a vida de Jó para ver se encontrava uma oportunidade para atingir Jó. E qual que é o relato que Deus dá de Jó? Não. Você tem visto o meu servo Jó, um homem íntegro, irrepreensível e que se desvia do mal? Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina a resistir o diabo. A nossa vitória está em resistir o diabo. Nós precisamos resisti-lo. Do diabo não se foge, se resiste, porque Deus nos dá autoridade para resistir o diabo. Agora, do pecado nós precisamos nos desviar. Nós não podemos brincar com o pecado. Com o pecado não se brinca. Jó se desviava do mal. Agora olha para a vida de Sansão. Eu estava meditando enquanto estava sentado. Olha para a vida de Sansão. Foi brincar com o pecado. Foi achar que a sua força possibilitava a ele flertar com o pecado, e olha o fim que ele teve. De tanto brincar com o pecado, Deus foi se retirando da vida dele, foi se retirando. E quando ele já estava enredado pelo pecado, o seu cabelo tinha sido cortado, ele tinha revelado o segredo, ele se levanta contra os filisteus e diz: da mesma forma como eu fiz antes, eu vou fazer agora. Mas o escritor diz: ele não sabia que o Senhor se havia retirado dele. Não se brinca com o pecado. Diabo, nós resistimos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Agora, pecado, se desvia, fuja da aparência do mal. Com pecado não se brinca. Eles são oportunistas. Eles estão à espreita de alguma brecha, de algum momento de descuido da nossa parte para nos atacar, e o ataque dele pode ser certeiro. Por isso nós precisamos conhecê-lo. Mas, meus irmãos, para vencer a guerra, além de nós compreendermos o tempo que nós estamos vivendo, além de nós conhecermos quem é o nosso inimigo, nós só vamos vencer esta guerra utilizando as armas adequadas. As armas que Deus coloca à nossa disposição. Quais são estas armas? Primeiro, nós podemos entender que, pelo texto que nós lemos, que uma das nossas armas que Deus coloca à nossa disposição é justamente a armadura de Deus. Agora, esta armadura precisa ser completa. Paulo, ele enfatiza pelo menos 2 vezes no texto toda a armadura de Deus. Somente com toda essa armadura nós poderemos estar totalmente protegidos. Não pode haver brecha na nossa vida. É por isso que Deus nos dá um equipamento completo. Fala de capacete, fala de couraça, fala de escudo, fala de espada, fala de calçados, fala de cinto. Deus nos fornece um equipamento completo para nós entrarmos na batalha e sairmos de lá vencedores. Agora cabe a nós tomarmos posse desta armadura que está à nossa disposição.
Você não pode entrar na batalha desarmado. Porque se você entrar desarmado, sem algum item, você pode ser atingido justamente ali. Nós não podemos, meus irmãos, sermos prepotentes, acharmos que nós podemos ficar sem alguma das partes da armadura que Deus nos fornece, porque muitas vezes é justamente aonde não há armadura que os dardos do diabo podem nos atingir. Eu penso que alguns dos irmãos conhecem aquela história da mitologia grega, a história de Aquiles. Essa história da mitologia conta que quando Aquiles nasceu, a mãe dele pegou ele e mergulhou ele no rio Estige, com a finalidade de tornar Aquiles invulnerável. Só que ela pegou ele pelo calcanhar, mergulhou, e a única parte que ficou fora foi o calcanhar. E numa das guerras que este herói estava lutando, foi atirada uma flecha envenenada e acertou justamente o seu calcanhar, que estava desprotegido pela armadura. O que eu quero com essa história? Lembrar aos irmãos que Deus nos dá justamente uma armadura completa, do alto da cabeça à planta dos pés, para que o diabo não encontre um ponto de vulnerabilidade na nossa vida, e justamente ali venha nos derrotar. Meu irmão, você tem toda a armadura de Deus à tua disposição. Toda a armadura de Deus, o suprimento que Deus nos dá é completo, e Deus, sendo conhecedor da natureza humana e das astutas ciladas do diabo, nos coloca à disposição um armamento completo, uma armadura completa, para nós nos mantermos firmes, resistirmos ao diabo e vencermos a batalha que nós estamos lutando. Mas, meus irmãos, caminhando para o final, eu estou acelerando o máximo que eu posso, porque nós não conseguiríamos abranger tudo o que gostaríamos. Além da armadura de Deus, Deus nos fornece poder. Não adianta você compreender o tempo que você está vivendo, não adianta você saber identificar o inimigo contra quem você está lutando, não adianta você ter a armadura, não adianta você estar unido, se te faltar poder. Se você não tiver poder, você não consegue empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e não consegue combater. Você precisa de poder. E de que maneira, meus irmãos, nós buscamos este poder? Paulo, no início do versículo 10, ele diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Nós vivemos uma época que muito se fala em poder. Você olha, vai numa livraria e dá uma olhadinha nos livros de autoajuda que você vai encontrar lá. Pessoas, autores que escrevem dizendo: você tem o poder. Você é mais forte do que você imagina. Dentro de você há uma força que você nem imagina que tem. Você pode. Você é capaz. São livros best-sellers que fazem uma propaganda enorme, uma vendagem enorme. O homem sempre procurou estar no poder, ter o controle da sua vida nas mãos. Só que o que Paulo nos ensina é justamente o contrário. O poder não está dentro. O poder não está dentro do homem. O poder não vem de dentro dele. O poder vem de cima. O poder não vem de nós. O poder vem de Deus para nós vencermos esta batalha. Não são as nossas habilidades, não é a nossa intelectualidade, não é o nosso tempo de fé
que vai nos fazer vencer esta batalha, não. É o poder de Deus sobre a nossa vida, que vai nos capacitar a vencer o diabo, a vencer esta batalha, a vencer esta guerra. Poder. E como é que nós obtemos poder de Deus? Orando. A oração continua sendo a maneira de nós obtermos poder de Deus. O poder está em Deus. Agora nós precisamos nos fortalecer diariamente nele, através da oração. E é por isso que no verso 18, Paulo escreve como precisa ser esta oração. É muito interessante. Ele diz que esta oração precisa ser em todas as ocasiões, orando em todo o tempo. A nossa oração precisa ser, além de ser diária, precisa ser todo o tempo. Você precisa andar conectado com Deus o dia inteiro. Você precisa estar ligado a esta fonte de poder em todas as horas. Você precisa caminhar tendo comunhão com Deus diariamente em todas as horas. Porque assim você estará habilitado com o poder de Deus. Poder de Deus. Agora Paulo também fala a respeito desta intensidade da oração. Além de você orar em todo o tempo, você tem que orar de forma intensa. Ele fala a respeito de suplicar, de súplica. E muitas vezes, meus irmãos, esta oração ela precisa ser levada de uma entrega, de um quebrantamento diante de Deus. Eu falava domingo que Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que se derrama na presença dEle. Quando nós rasgamos não as vestes, mas rasgamos o coração, nos colocamos humildemente na presença de Deus, nós somos fortalecidos com este poder que está à nossa disposição. Precisamos orar. Precisamos orar. Orar em todo o tempo, orar de forma insistente. E Paulo fala também, e eu acho muito lindo isso, e com isso eu quero encerrar. Além de Paulo falar que a nossa oração precisa ser constante, em todo o tempo. Além de Paulo falar que a nossa oração precisa ser insistente, de súplica. Paulo nos ensina que nesta oração nós não estamos sozinhos. Porque ele começa o verso de número 18 dizendo: orem no Espírito. Meus irmãos, nós temos um parceiro na oração. Nós não oramos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está conosco. E por mais que a nossa carne muitas vezes não queira orar, não queira estar na presença de Deus, o Espírito Santo muitas vezes nos constrange e Ele nos leva a orar e nos leva a suplicar a Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo escrevendo sobre isso, eu acho muito interessante, porque ele fala lá em Romanos, que nós não sabemos orar. Olha, por mais anos de fé que nós tenhamos, por mais íntimos de Deus que nós possamos ser, ainda assim nós não sabemos orar. Não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, este parceiro, nos ajuda nas nossas fraquezas, e com gemidos inexprimíveis, Ele leva, Ele intercede, Ele traduz aquilo que a nossa alma, com palavras, não consegue colocar diante de Deus, na oração. O Espírito Santo, Ele leva à presença de Deus. Nós não estamos sozinhos.
E é isso que me alegra, é isso que me alegra. A minha carne, ela foge da oração. A minha carne, ela quer somente aquilo que é atrativo para ela. Mas graças a Deus que o Senhor deixou o seu Espírito Santo para ser o nosso consolador, para ser o nosso parceiro de oração. E tendo Ele como parceiro, nós conseguiremos orar e travar esta batalha e vencer esta guerra, porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo de Deus é o nosso grande parceiro de oração. Talvez você esteja enfrentando várias batalhas na tua vida, várias guerras. Talvez a luta muitas vezes se toma uma proporção tão grande que você pensa que não vai conseguir chegar ao fim. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Você não está sozinho. Você não está sozinho no campo de batalha. Você tem uma igreja que está do teu lado. Uma igreja que, quando unida ora a Deus, Deus move o lugar como moveu em Atos. A igreja orou e moveu-se o lugar aonde eles estavam. A oração de uma igreja unida tem poder para trazer vitória sobre pessoas. A nossa oração, meus irmãos, continua sendo uma arma poderosíssima. Continua sendo algo que nos fortalece e que nos dá muito poder. Só que nós precisamos, para vencer esta batalha, nos apropriarmos da armadura de Deus e nos apropriarmos deste poder que está à nossa disposição diariamente. Se coloque de pé. Aleluia. Nós estamos em guerra. E esta batalha, nós já somos vencedores. Porque Paulo, quando ele escreve a epístola aos Romanos, ele diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. E quando nós nos apropriamos deste arsenal que Deus nos deixou à disposição, nós somos vencedores. O inferno não poderá nos arrancar da presença de Deus, se nesta batalha nós estivermos bem fortalecidos nele, no Senhor, na força do seu poder. Se nós estivermos armados com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tendo sobre o nosso corpo toda a armadura, a nossa mente protegida, o nosso coração protegido, os nossos pés bem calçados, com o escudo da fé nas mãos, nada pode nos impedir de avançar. Nada vai arrancar o céu de nós. É por isso que o diabo, ele luta com todas as forças, porque ele sabe daquilo que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Ele veio de lá, ele foi expulso de lá, ele sabe o que nos aguarda lá, e é por isso que ele luta com tanta raiva e fúria contra nós. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus possa fortalecer-nos cada dia mais, para que esta armadura esteja sobre o nosso corpo, a nossa vida espiritual, porque se ela tiver, eu não tenho dúvidas de que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nos alegramos em Tua presença, Senhor.
agradecemos a Ti, Senhor, porque eu tenho certeza, Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela nos fortalece. A Tua palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir. O ouvir, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra produz vida, Senhor. A Tua palavra, ó Deus, produz vida em nós, Senhor. E nós queremos nesta noite, Espírito Santo de Deus, sair daqui revestidos de toda a armadura de Deus. Senhor, Tu deixastes um equipamento completo para nós tomarmos posse, para nós estarmos fortalecidos e firmes contra as astutas ciladas do diabo. Senhor, a nossa armadura precisa estar completa, Senhor. E Tu podes identificar se há em nós faltando alguma coisa, Senhor. Se falta verdade, nos ensina a sermos mais verdadeiros. Se nos falta, Senhor, a couraça da justiça, ensina-nos, ó Deus, a sermos mais íntegros. Se está nos faltando, ó Deus, o escudo da fé, nos equipa com ele, acrescenta a nossa fé. Nós queremos avançar e apagar os dardos inflamados do maligno. Toda dúvida, toda incredulidade, Senhor, não vai nos atingir. Queremos o capacete da salvação, guardando a nossa mente, guardando os nossos pensamentos, ó Deus, para não sermos atingidos ali. Ah, meu Deus, que a espada do Espírito, que é a Tua palavra, esteja nas nossas mãos, e que nós possamos levantá-la com autoridade, contra as trevas, contra o mundo, contra o pecado, Senhor, e vencermos esta batalha. Que os nossos pés estejam calçados com o evangelho da salvação, com o evangelho da paz. Ó Deus, que nós possamos estar firmes, fortalecidos em oração, fortalecidos em Ti, sabendo que não somos nada, mas que Tu és tudo em nós, ó Deus. Pai, nos abençoa e nos dá vitória, Senhor, nas lutas do nosso dia a dia, os dias maus, que vêm quando nós menos esperamos, que pode nos pegar de assalto, mas nos ensina, Senhor, a vigiarmos, a orarmos, a estarmos atentos contra as astutas ciladas do diabo. Pai, abençoa o Teu povo, nos guarda, Senhor, nos livra e nos dá vitória sobre o mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.